O grupo também. Sim, o Flamengo fez uma partida exemplar, marcando alto, postando-se ali de uma maneira que o Milionários não conseguia sair. Queria uma análise tua sobre o jogo, por favor. E se deixa alguma frustração pelo fato do Flamengo não ser líder num grupo em que ele era predominantemente, na questão técnica, o Flamengo era nitidamente melhor em relação aos seus adversários e acaba se classificando na segunda colocação. Obrigado, boa noite. Boa noite. O desempenho do jogo, na pergunta que tu fizeste, ele sintetizou também. Da supremacia, da posse, do número de finalizações, da marcação agressiva, da marcação agressiva leal, senão a gente confunde, de antecipações, de uma consistência num 2-3 de construção e finalização, um adversário que procurou fechar os espaços atrás e mesmo assim a gente conseguiu colocar um volume, com participações estratégicas efetivas e importantes, como foi do Alan, porque sabíamos que ele era o jogador que ia articular, e nós colocamos nessa situação a iniciação e fazer essa fluidez maior, e teve essa consistência da vitória. Segundo, eu não consigo te responder porque é um calendário muito apertado e tem uma série de jogos que eles tiveram com detalhes importantes. Sim, a responsabilidade que nós poderíamos ter classificado em primeiro, mas há toda uma circunstância em cima disso também. Tite, Alan, boa tarde, boa noite. Parabéns pela vitória, João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Eu queria fazer a mesma pergunta para os dois. No último jogo aqui contra o Bolívar, você, Tite, estava falando sobre como o Flamengo se portava em campo para jogar da mesma maneira dentro e fora de casa. E hoje, mais uma vez, assim como foi contra o Bolívar, como foi contra o Corinthians, o esquema que você mesmo disse que era um 4-3-3, que às vezes vira um 4-4-2 ali com o Gerson, funcionou muito bem. Todos os jogadores do meio ali, o Alan, que fez uma ótima partida, o De La Cruz, o Gerson, se movimentando ali, se aproximando para tabelar. Mas contra o Amazonas, na semana passada, esse não foi muito bem o cenário da partida, assim, talvez o contexto, talvez pela concentração ali, pelo resultado do primeiro jogo também influencie. Mas, de qualquer forma, eu queria saber se você vê também essa diferença do time dentro e fora de casa, e se sim, como fazer para diminuir essa diferença, e para o Alan também, já que está em campo ali. Obrigado. É difícil eu responder uma situação que eu respondi a semana passada, e fiz uma entrevista coletiva. Há todo um contexto do jogo passado. Eu começo, só para exemplificar, uma equipe que marca médio-baixo, como foi no 4-5-1 deles, e transita, aí vou responder de forma tática, não quer a bola e puxa a velocidade com dois externos. Ela não quer jogo, mas ela quer contra-atacar. E nós criarmos. Jogar perto do torcedor. Perto do torcedor, um psicólogo pode falar isso melhor. Sempre, e todas as equipes, quando jogam em casa, elas têm um índice de aproveitamento, de performance melhor. Não pergunta para mim, porque eu vou dizer que essa é uma coisa para a psicologia explicar. Mas que é, sim, um aspecto de confiança, do carinho que o torcedor tem. Ela traz, ela é um componente. Então, daquela situação para essa, ela fica com uma umidade. Eu suava, cara, sentado. Então, não dá para contextualizar. Desculpa, eu entendo a pergunta, mas não dá para comparar. Um gramado, onde aqui flui, lá tranca. A jogada de velocidade, quando ela chega nos meias e ela vem pipocando, tu não dá. Pergunta para o meia, ou vai jogar uma peladinha, tu recebe uma bola de costas e ela vem viva. Tu trabalha em 2, 3 tempos, tu tira a velocidade do jogo. Quando o gramado não proporciona. Quando é aqui... ela entra num toque só para Arrascaeta, num toque só para Lohan, num toque só para Cebolinha, num toque só para Luiz Araújo, num toque só... Eles desvencem. Então, é uma série de aspectos. Que pode ser melhor e deva ser melhor? Sim. Mas comparar fica... há um contexto todo. Complementa aí. Já respondeu tudo, né? Vai ficar repetitivo. Eu acho que também o campo atrapalha. A gente, às vezes, pontua isso... E muitas pessoas acham que a gente usa como desculpa, mas não. É complicado jogar num gramado diferente, calor.
enfim, linha baixa. E aqui é diferente, o carinho da torcida empurra a gente. Como ele falou, não vai ficar repetitivo aqui. Tite, Alan, aqui, à direita de vocês, boa noite. Guilherme Xavier, da Trivela. Alan, queria que você falasse um pouco sobre essa sua retomada no Flamengo, né? Já vai completar quase um mês que você está ganhando uma sequência legal. Queria que você falasse um pouco como a comissão técnica, essa relação sua com a comissão técnica, fez com que você conseguisse retomar o seu melhor nível. E queria perguntar também para o Tite sobre o Alan, ter um jogador assim, com essas características, o quão importante que é, ainda mais chegando na Copa América, em que o Pulgar provavelmente vai ser convocado aí pela seleção chilena. Obrigado. Como eu já falei em outras entrevistas, eu tenho muito a agradecer a todos da comissão, porque entenderam o meu momento, né? E para jogar no Flamengo à altura e a exigência que aqui tem, era muito fácil eles ter chegado e ter descartado, né? Até pelo investimento que tem. Não, a gente vai trazer outro, vamos liberar. Mas não, entenderam, fizeram parte do processo, acompanharam de perto. Eu também me dediquei, eu queria ajudar, eu não estava me sentindo bem com a situação, porque eu sei que eu posso ajudar cada vez mais, agora 100% fisicamente, né? Preciso ainda jogar um pouquinho mais, mas isso com o tempo já está evoluindo. E eu fico muito feliz e grato a todos, não só da comissão, mas que ficaram comigo quando eles viajaram também, né? Os outros preparadores físicos. E, cara, gratidão mesmo. Ele falou que é um conjunto da obra, não é uma coisa isolada. Se ele não tivesse a grandeza moral da gente mostrar para ele, eu, o preparador físico, e dizer assim, ó, a gente quer esse Alan, e o Alan que tem hoje não é esse Alan. E nós temos que recuperar e ser franco, sincero e dizer do jeito que nós falamos. Se não tiver a grandeza, não flui. É aquela situação atrás dos panos, que às vezes os caras pensam que ser técnico ou ter uma comissão técnica é escalar e treinar. Ela tem uma série de fatores. A gente quer excelência. E trouxe para ele, a gente quer esse Alan, o Alan do Atlético Mineiro, que fazia essa recuperação, que tinha essa marcação, que tinha essa. Eu vou repetir, aí ele olhou e ele se emocionou. Humanamente ele se emocionou. Mas ele teve a hombridade de dizer assim, ó, nós vamos te tirar 15 dias, foram 15? Mas fazer um trabalho específico, porque performance, porque a exigência, o Flamengo tem essa exigência, nós temos, o técnico cobra, nós todos, mas a consciência que ele teve também. Desculpa te interromper, e peguei dengue ainda no meio do processo, né? Que loucura. Tá. Tite, aqui Isaac Andrade, Flavoz. Hoje o Flamengo apresentou Isaac Andrade, Flavoz. Hoje o Flamengo apresentou uma partida onde ele propôs o jogo, primeiro tempo praticamente todo no campo do adversário, com toques rápidos, jogadas nítidas e, da mesma forma como você falou do Alan, né? Olhando para ele e falando, você não é o Alan que eu gostaria, e é o processo, ele já vem caminhando bastante tempo com o Flamengo e com você. Hoje, o Tite olhando para o Tite, é o Flamengo que o Tite gostaria? Ele vai se mostrar em campo. Ele tem duas formas, ele pode jogar com dois velocistas do lado ou pode jogar com um jogador de articulação. O momento é um jogador de articulação. O momento é Gerson do lado e fazer essa composição num quarteto de meio campo que dá muita posse. Ele fica e ele eu não quero usar um termo, eu usar um termo de boxe, mas ele fica jabeando o adversário. Ele fica jabeando, ele fica com posse, e inverte lado e posse, e aí o adversário corre para um lado, e aí incha a perna e vai de outro, e aí trabalha curto e vai e tu vai criando oportunidades. Então esse momento é o momento dessa equipe. Boa noite, professor Tite, boa noite, Alan. Gabriel Andreso, da Super Rádio Tupi. Perguntar ao professor Tite, após essa classificação confirmada para as oitavas de final, o Flamengo agora vai ter a desvantagem, por conta de ter ficado em segundo, de decidir as oitavas de final fora de casa, que é uma coisa que não vinha acontecendo dentro das últimas competições, em cima do desempenho que o Flamengo tinha
nessa fase inicial. Queria perguntar para o senhor no sentido, qual é o balanço que se pode fazer dessa participação do Flamengo nesses 6 primeiros jogos e o quanto que essa desvantagem, se é que dá para chamar de desvantagem, altera ou não o planejamento para a sequência do mata-mata. Obrigado. É difícil pegar todo um contexto, essa pergunta ela está linkada à pergunta que foi feita anterior, de cada jogo, em cada circunstância, tempo que nós tínhamos, de viagem, jogos acumulados. Teve uma sequência de 9 jogos acumulados de 2, 3 dias, não teve? Teve, né? Então, se ficar falando assim, parece, como o Alan falou, que é justificativa para uma situação que a gente não quer. Há uma desvantagem, sim. Nós queríamos decidir na nossa casa, nós queríamos ser primeiro, agora a equipe tem suficientemente qualidade e capacidade técnica e mental para decidir dentro ou fora de casa. Boa noite, Tite, parabéns pela vitória. Vinícius, canal Vini Rubro Negro. Boa noite, Alan, parabéns pela vitória também. O Flamengo vem numa boa sequência no Maracanã, né, de grandes jogos contra o Corinthians, contra o Bolívar e hoje contra o Milionários. Fora de casa, o Flamengo tem tido dificuldade desde o fim do Campeonato Carioca. Até podemos dizer que o desempenho fora de casa do Flamengo acabou custando a classificação do Flamengo em primeiro lugar. O que falta para o Flamengo desempenhar o futebol fora de casa, equivalente ao futebol que ele consegue desempenhar no Maracanã? Desculpa, mas é a terceira resposta, que é quase que a mesma pergunta. Desafio nosso para fazermos fora, em cima do contexto todo, como a gente falou anteriormente. Boa noite, Tite. Léo José, do Coluna do Fla. No final de semana, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, ele chegou a admitir que o Flamengo recebeu uma proposta boa do West Ham pelo Fabrício Bruno. E aí eu queria entender de você se você chegou a conversar diretamente com a diretoria para pedir a permanência do Fabrício Bruno ou se você liberou aí a negociação. Técnico não pede, não libera atleta. Técnico tem uma hierarquia e um sarrafo. Ele tem que respeitar o clube, todo um planejamento e uma história que o clube tem, né? E de situações que elas são de valores. Eu posso falar tecnicamente, é um grande jogador e queria contar com todo mundo. Quanto mais eu tiver atleta disponível, tanto melhor. Mas vai ter todo um planejamento da direção em relação a isso. Não é que ele está acima, numa alçada acima da minha. Não pense que é o técnico que pede contratação, que o técnico decide. Não, é um contexto, é um conjunto todo. Eu, por mim, agora vou dar as palavras de um grande diretor que eu tinha, sábio, no segundo grande título que eu tive no Caxias. Ele falava assim, com grandes atletas, se tu errar, tu vai acertar. Então, ficar com o Fabrício, ficar com o Davi, ficar com o Léo, ficar com o Bahia. O Bahia joga muito aí. Pergunta, joga muito. Com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira. Para mim é fácil. Eu quero todo mundo. O Bruno quer todo mundo. Se eu errar, eu vou acertar. Mas há um planejamento disso. Eles podem depois falar melhor para ti, todo o envolvimento que tem. Boa noite, Tite. Mário da Silva, Celebridade News FM. Até em cima da pergunta sobre o Fabrício Bruno, e tendo em vista o jogo que o Davi Luiz fez hoje contra o Milionários, queria que você falasse um pouquinho do Davi Luiz, do aproveitamento que ele pode ter, mesmo aos 37 anos, agora com essa saída do Fabrício Bruno. Obrigado. Ajuda aí. Fala. Não, Davi... Posso? Claro. O Davi dispensa comentários, né? Pela história, pela carreira que tem. Nos ajuda muito, não só dentro de campo, mas como fora também, né? No dia a dia, vem nos dando dica. E isso agrega. É um dos líderes. E a gente fica feliz, depois de tanto tempo, voltar a fazer uma partida boa, como foi a de hoje. O grupo fica muito feliz por ele. Grande atleta. Eu já falei isso outras vezes, não estou sendo oportunista, né? E jogou muito. Jogou muito. A única
talvez, coisa que eu peço é que em momentos decisivos a gente vai errar em alguns momentos no jogo. Vai ter circunstâncias que a gente vai... Porque o atleta é um ser humano. Ele está enfrentando outros, não só o Davi, mas outras situações que acontecer, que errar um cruzamento do Varela, que errar uma finalização do Alan, de média distância, que errar um passe, que errar o que o técnico errar, daqui a pouco que ele pense que uma substituição seja melhor que a outra. Passe o carinho para o torcedor, passe o carinho para os atletas, sabe? O Flamengo está acima de nós, o Flamengo está acima dos nossos nomes, e se esse carinho vier do torcedor e não reclamar, às vezes, dessa situação, ele deixa o atleta energizado, ele deixa o atleta mais confiante, ele deixa o atleta mais mobilizado. Eu estou olhando para o César porque o César sentiu isso, né? E a gente sente. Então, quando esses momentos de adversidade tiver, essa força que o torcedor tem, aquele consciente, apoia, incentiva, porque o Flamengo não é o Tite vai passar, o atleta vai passar, mas é um manto sagrado que está ali. Apoia, incentiva, vai fazer diferença. Os 64 mil e não sei quantos que eu vi na hora que tá, faz diferença quando tiver esse tipo de comportamento. Faz. Boa noite, Tite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Parabéns pela vitória. Sidão Marinho da Litoral News. Professor, a gente está vendo um pote 2 dos segundos colocados que está ficando forte. Botafogo passou em segundo, Flamengo, São Paulo amanhã, dependendo do resultado, pode passar em segundo também. Dependendo dos jogos, o Grêmio pode passar em segundo. Já tem equipes históricas, Peñarol, Nacional do Uruguai. E num pote 1, grandes equipes também, Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro, etc., River Plate. Dá para dizer que existe um equilíbrio entre os dois potes dessas oitavas de final, na sua visão? E para o Alan, queria te perguntar a expectativa pela volta do Brasileirão. Domingo já tem um clássico contra o Vasco da Gama, como o elenco está se preparando para isso, né? Já virando a chavinha, porque o Vasco vem numa estreia de um treinador, a gente sabe que quando muda o treinador sempre existe uma motivação do outro lado também. Obrigado. Como você falou, amanhã a gente já tem que virar a chave, que é um clássico, a gente sabe a importância do jogo, precisamos vencer para continuar no topo da tabela e não tem muito tempo, né? Já está aí o jogo e é descansar, recuperar quem tem que recuperar para estar preparado para domingo. E a primeira parte da pergunta? Eu vou acompanhar agora, te confesso, eu estou vendo pelo teu relato, né, das situações, mas eu vou te dizer grandes equipes agora. São todas grandes marcas, grandes qualidade, história, é peso da camiseta. É a última aqui. Tite, boa noite, Raíza Simplício da Gol Brasil. Você falou sobre essa recuperação do Alan, né, que foi um processo que você trabalhou, a comissão técnica, todo mundo trabalhou com ele. E eu queria te perguntar sobre o Gabriel, né? Ele vem de uma sequência que ele ficou suspenso. Como é que tem sido esse trabalho com o Gabriel para tentar recuperar o Gabriel? Nos últimos jogos ele acabou não entrando em campo. Vocês estão fazendo algum tipo de trabalho com ele? Como é que está sendo isso? O mesmo processo, o mesmo trabalho, claro que com as características diferentes, né? Não igualdade e equidade, mas do dia a dia, das participações do trabalho do Alan, dele e da demais equipe em produzir para que eles estejam no mais alto nível. Então aí está, galera, o Tite falou sobre o Gabigol, né, cara, e o Flamengo felizmente manteve a sua ótima fase. O Flamengo fez um ótimo jogo, mais importante, eu gosto de falar isso, mais importante do que a vitória, do que o placar por 3-0, com direito a 2 gols do Pedro, mais um gol. O gol contou como um gol do Gerson, mas convenhamos que foi um gol mais do zagueiro deles, do jogador do Milionários, do que do Gerson, mas contou o gol pro Gerson, então 2 do Pedro, 1 do Gerson. Mas, cara, mais importante do que os 3-0 foi o jogo do Flamengo. O Flamengo foi muito bem. Primeiro tempo, o Flamengo não deixou o Milionários jogar. No primeiro tempo, o Milionários não jogou. No segundo tempo, eles jogaram mais, fizeram alguma pressão, o Rossi fez algumas defesas, mas, no geral, o Flamengo dominou completamente o jogo. O Flamengo foi dominante.
isso não é uma opinião. Dados, fatos e você ter visto o jogo comprovam que o Flamengo foi dominante. Milionários, uma equipe já eliminada da Libertadores, uma equipe fraca. O Flamengo foi lá e fez o que era esperado, o que era devido, né? O Flamengo foi e jogou bem, teve um placar grande, um placar elástico, 3-0, mais o show de bola que o Flamengo deu. Então o Flamengo foi muito bem, cara. Deu um medo no torcedor, eu confesso, em mim também, eu fiquei com medo. Na sequência de jogos do Flamengo, 2-0 Corinthians, jogou muito bem, 4-0 Bolívar, jogou muito bem. Daí veio aquele jogo contra o Amazonas, já deu um medo no torcedor, porque o Flamengo não jogou nada bem contra o Amazonas. E agora veio esse jogo contra o Milionários, esse 3-0 contra o Milionários, o Flamengo mantendo a ótima sequência que vinha tendo, né? Vamos fingir que aquele jogo contra o Amazonas nem existiu, né? Por favor, pra ficar boa a imagem do Flamengo. Caçarina em sequência, 2-0 Corinthians, 4-0 Bolívar, 3-0 Milionários. Vamos fingir que aquele jogo contra o Amazonas não existiu. Mas outro detalhe que eu prestei atenção foi, cara, o Arrascaeta não vem jogando bem. O Arrascaeta toda vez... Hoje o Arrascaeta sumiu. O Arrascaeta... Eu não vi o nome praticamente do Arrascaeta. Ele estava em campo, mas eu praticamente não vi o nome do Arrascaeta ser falado. Eu não vou criticar muito, porque o Tite pode estar tentando fazer com o Arrascaeta o que ele fez com o Gerson. O Gerson teve o seu problema no rim. O Tite escalou o De La Cruz no meio campo e botou o Luiz Araújo na ponta direita. O Luiz Araújo virou titular quando o Gerson estava lesionado. Agora, com a volta do Gerson, o Tite botou novamente o Luiz Araújo no banco e colocou o Gerson. O Gerson fez alguns jogos ruins, mas depois pegou ritmo de jogo e tá fenomenal. Tá o Gerson que nós estamos conhecendo, o Gerson tão elogiado quanto nós conhecemos, como nós estamos tendo atualmente o monstro que é o Gerson dentro de campo. Então, eu não vou criticar, porque o Tite pode ter tirado o Lohan para tentar fazer a mesma coisa com a Arrascaeta. Faz alguns maus jogos, sem ritmo de jogo, pega ritmo de jogo e volta a destruir dentro de campo a Arrascaeta que todos nós conhecemos. Eu só tenho um problema, porque o Luiz Araújo, um jogador já feito, um jogador que o Flamengo comprou, um jogador que todos nós conhecemos a qualidade. Quando entra dentro de campo, joga bem, ele tem isso, ele é um bom jogador. O Luiz Araújo, pena que o Gerson tá numa ótima fase. A questão é que o jogador que o Arrascaeta está colocando no banco é o Lohan. Um jogador, a maior joia do Flamengo atualmente, da base. Um jogador com potencial gigantesco, um jogador que ainda precisa se provar. Luiz Araújo já se provou a sua qualidade, já se provou digno, que quando entra ele dá conta do recado. Nós estamos falando do Lohan, uma joia da base, um jogador que estava sendo comparado ao Hendrick em questão de potencial, um jogador que pode se tornar a maior venda da história do Flamengo, um jogador que pode se tornar um dos grandes nomes mundialmente falando. Estamos falando de Lohan, um baita jogador, uma promessa gigantesca, um diamante bruto. Então, eu não sei, não é a mesma coisa você bancar o Luiz Araújo, que é um jogador feito, saiu do São Paulo, passou pela MLS e agora voltou ao Brasil pro Flamengo, e o Lohan, que é uma joia da base, um jogador ainda em formação, um jogador, como eu já falei, pode vir a se tornar a maior venda da história do Flamengo, um jogador que recebeu scouts do Real Madrid. Então, é um negócio pro Tite tomar cuidado, cara. E eu não coloco na mesma prateleira a volta do Gerson e o Luiz Araújo do banco e a volta do Arrascaeta e o banco do Lohan. Eu não coloco na mesma prateleira porque não estão na mesma prateleira. São coisas completamente diferentes, completamente distintas. Então eu acho que é bom o Tite tomar cuidado com isso. Essa é a minha opinião. Não tô criticando a Arrascaeta. É só algo que eu vi, notei e quis passar para vocês essa situação, já que são, como eu já disse, situações completamente distintas. O Gerson no lugar do Luiz Araújo e o Arrascaeta no lugar do Lohan. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Muito importante, deixe seu like, se inscreve no canal e também acione o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!